Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos mostrar como o professor pode estar utilizando o diário eletrônico. O primeiro passo, ele vai acessar com o seu usuário e sua senha. Em seguida, ele já consegue ver na tela a página inicial, onde ele verifica tudo que ele está fazendo dentro do sistema. Depois nós temos a funcionalidade calendário escolar, onde o professor consegue ver o calendário da sua rede e os eventos, as avaliações, sábado letivo, reposição, enfim, tudo que vai acontecer na sua rede letiva. Em seguida, nós temos a funcionalidade diário eletrônico, onde nós temos o plano de aula, aulas ministradas, frequência, notas e a ficha de AE. Temos também a função diário de classe e a função alterar senha. Iniciando aqui na função plano de aula, é onde o professor vai criar todo o seu planejamento bimestral, semestral, anual, para depois ele lançar essas aulas no campo aulas ministradas. Primeiro passo, ele vai clicar em criar plano, e aqui ele vai colocar o nome do plano dele, por exemplo, primeiro bimestre, etapa primeiro ano, componente, ele vai selecionar o componente que ele quer criar. Essa data inicial é apenas para controle do professor, não interfere no momento de registrar as aulas. A situação vai ficar como pendente de avaliação do coordenador pedagógico, e após o coordenador aprovar, a situação muda para aprovado. Esse campo não interfere também no registro das aulas ministradas. Mesmo que o coordenador pedagógico não tenha aprovado o meu plano, eu consigo fazer o registro. Próximo passo, eu clico em aula ou em próximo, e eu vou ser direcionada para a minha tela para iniciar a criação dos meus planos. Ao clicar em novo, vai abrir a caixa onde vai conter a aula 1. Eu vou colocar o nome do meu conteúdo, que eu vou dar aqui em geografia, na aula 1. Então, vou dar apenas um exemplo. Aqui eu consigo colocar as habilidades, clico, componente, unidade temática, objeto de conhecimento, vou selecionar aqui qualquer um. Aqui eu vou selecionar as habilidades que eu quero usar com esse conteúdo. Em seguida, vou clicar em adicionar. Descendo um pouco mais a tela, nós temos a metodologia a ser preenchida. Logo mais abaixo, nós temos os recursos. Ao clicar na setinha, eu consigo ver os recursos que já estão criados e também consigo selecionar. Quando estiver aqui dentro, eu apenas clico no mais e ele já fica salvo. Se eu quiser um recurso que ainda não tenha aqui dentro do sistema, basta que eu digite aqui e ele vai ficar salvo dentro do sistema. Então, vou clicar em adicionar, depois salvar, e ele vai ficar aqui no final. Então, eu apenas procuro o recurso que eu quero e ele fica salvo aqui dentro da minha aba recursos. Vou procurar aqui um, está aqui dentro, clico no mais. Aqui eu já tenho a aula 1 de geografia do primeiro ano. Quando eu clico em novo, vai abrir a aula 2. Então, eu já posso colocar um novo conteúdo ou posso colocar uma continuação. Continuação do conteúdo. Lugar onde... E aqui eu sigo os mesmos passos. Adiciono habilidade. Se eu quiser usar as mesmas, basta eu selecionar, que elas já vão estar pré-preenchidas. Se eu não quiser, se eu mudar a unidade temática, objeto de conhecimento, eu apenas faço essa alteração e aí o sistema vai me trazer outras habilidades para que eu possa selecionar. Eu clico nelas e seleciono o adicionar. Então, eu já tenho duas aulas. Lembrando que o sistema tem um tempo, se ele já estiver para encerrar, se você demorou muito, então é só clicar em salvar e depois você volta e continua editando esse plano que você acabou de criar. Então, aqui eu clico para criar os meus planos do zero. Para ver os planos que eu já criei, eu seleciono aqui a etapa e eu posso buscar os planos por componente. Então, eu posso buscar aqui os meus planos de ciências. Se eu não tiver nenhum, o sistema vai mostrar que eu não tenho nenhum.
E aqui eu tenho o de geografia. Se eu tiver outras turmas, por acaso, eu posso selecionar e o sistema vai mostrar. Então, eu posso colocar quantas aulas eu quiser dentro desse plano. Eu posso voltar a qualquer momento e editar, caso eu queira. Então, aqui eu já tenho 4 aulas. Se eu clicar em novo, vai abrir a aula 5 e eu continuo editando o meu plano. Apenas para a educação infantil é que nós não precisamos selecionar a etapa. Vou mostrar aqui a criação de um plano. Se eu colocar aqui primeiro bimestre e selecionar a educação infantil, eu não preciso selecionar o componente, desculpa, não é a etapa, o componente. Então, já some. Se eu mudar aqui, o componente aparece. Então, eu consigo, aqui na educação infantil, misturar os eixos, os campos de experiência, que o sistema me permite. Para os demais, eu vou fazer a criação, né, das turminhas do primeiro até o nono ano. Eu faço a criação preenchendo a etapa e os componentes. Quando eu vier aqui para a aba aulas ministradas, eu consigo misturar os planos que eu criei. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, o mês de junho. Aqui eu consigo vir no dia 5, por exemplo, registrar as minhas aulas. Então, suponhamos que aqui na minha aula do primeiro horário tenha sido ciências, como está aqui nesse exemplo acima. Então, eu consigo fazer esse preenchimento. Aqui eu já tenho 5 aulas. Eu dei essa aula aqui, eu daria essa aula, mas ela foi retirada. Eu posso voltar e trocar para alguma outra que eu tenha lecionado nesse dia. Então, sempre que eu fizer o registro de uma aula, eu vou clicar em salvar. Aqui nós temos a carga horária para o mês dessa disciplina e quantas aulas eu já ministrei a partir dos meus registros. Caso o sistema não mostre de imediato, eu clico novamente em aulas ministradas, busco a minha turma para que ele atualize, volto aqui no mês que eu fiz o registro e o sistema já vai mostrar. Se eu fizer mais um registro, deixa eu pegar aqui uma só de exemplo, eu voltei aqui, ele não atualizou, é só voltar e verificar se a minha aula ficou salva. Principalmente se a gente tiver com uma oscilação de internet, é bom sempre verificar. Então, minha carga horária do mês e quantas aulas eu já registrei. Agora, nós temos a aba frequência, onde eu consigo fazer aqui a frequência das minhas turmas. Se eu estou em uma turma do sexto ao nono, eu preciso selecionar o mês e também o componente, que eu quero fazer o registro da minha frequência. Lembrando que só precisa marcar as faltas. Então, aqui eu tenho aula no primeiro e no segundo horário, nesse dia 2. Se eu mudar o mês, vou para abril, língua portuguesa, eu tenho aula apenas no segundo horário, nesse dia 1º de abril. E assim eu consigo consultar. Se eu sou uma professora do primeiro, se eu sou uma professora até o 5º ano, eu não preciso selecionar o meu componente. E aqui eu marco também apenas as faltas. Se ninguém faltou, eu não faço a marcação. E aí, esse é o único campo onde não tem o botão salvar. Todas as demais funções eu preciso clicar em salvar. Seguindo aqui para as notas, nós temos aqui o registro. Então, eu venho, seleciono aqui o meu componente, a minha unidade, preencho a primeira unidade, aqui com as notas, por exemplo. E clico em salvar. Aí agora eu sigo, depois que o sistema salvar, eu venho para a segunda unidade e preencho as notas de todos os meus alunos dessa turma, clico em salvar. E assim eu faço nas demais, na terceira, na quarta unidade. Quando eu preencher todas as unidades, eu posso clicar em calcular média anual, que o sistema vai trazer a média anual e o resultado desses alunos. Lembrando que quando o professor clica em calcular média anual, que aparece esse resultado, essas notas já saem nos relatórios. Então, o professor precisa clicar em calcular média anual para que os relatórios saiam completos com as notas. E nós temos aqui, por fim, dentro da aba Diário Eletrônico, o campo Ficha de AE.
Quando eu clico em adicionar ficha, eu consigo selecionar a turma que eu estou, o aluno que eu quero criar a ficha e fazer o preenchimento das necessidades de aprendizagem e a caracterização pedagógica. Aqui vai ser o que o aluno precisa aprender durante o semestre, durante o ano, depende de como essa ficha é criada, no município ou na escola. E aqui a caracterização pedagógica, com a ficha que foi entregue, com a identificação de quais os transtornos que esse aluno tem e as demais informações a serem preenchidas. Ao final, é só clicar em cadastrar e nós vamos ter uma ficha pronta, igual a essa daqui, onde vai mostrar a data que foi criado, o nome do aluno e as demais informações, necessidade de aprendizagem e caracterização pedagógica. Para o plano de aula, nós recomendamos, vou mostrar um plano pronto aqui do AEE, onde nós podemos colocar o nome do aluno, no lugar do nome, ó, o nome, a etapa, a data inicial, e em aula eu consigo colocar aula 1, seria o atendimento 1, aula 2, atendimento 2, do que vai ser trabalhado com esse aluno. Então, eu consigo adaptar essa parte aqui do meu plano, usando o nome do meu aluno e colocando os atendimentos que ele vai ter. Posso colocar o nome do aluno, atendimento em setembro, ou atendimento do semestre, colocar todos os atendimentos que ele vai ter. Por fim, nós temos o diário de classe, onde eu consigo selecionar uma turma para poder fazer de maneira conjunta a frequência e o preenchimento das aulas que eu dei nesse dia. Então, por exemplo, no dia 2 de abril, eu entro, consigo inserir a aula que eu dei nesses 2 dias, nesses 2 horários, e consigo já marcar a frequência. Caso o aluno tenha faltado, eu faço a marcação. E aqui eu preciso salvar, porque eu estou incluindo as 2 aulas que eu dei nesse dia. Caso eu não queira preencher aqui, eu posso usar apenas a aba diário eletrônico e fazer o preenchimento de maneira separada aqui das minhas aulas ministradas e da minha frequência. Para finalizar, nós temos o campo alterar senha, onde o professor consegue alterar a sua senha, caso não queira permanecer com a mesma. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, contem conosco.